Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Louvo a Deus por essa oportunidade. E já nessa introdução, eu já quero abordar uma seguinte linha de raciocínio. Eu, desde que comecei a ministrar a palavra de Deus, eu tive certas dificuldades de interpretação de texto e a contextualização, ou seja, o contexto antes e o contexto a seguir da mensagem. A mensagem, ela é única e toda mensagem ela tem um centro. E qual é o centro da mensagem? A mensagem e o centro dela é Cristo. Então, a mensagem ela é cristocêntrica. É certo que Jesus falou por parábolas. Ele contou histórias em que o povo pudesse entendê-las, e entendendo a história, o povo tinha facilidade em entender o que Cristo estava dizendo. Quando o Senhor ele falava por parábolas, ele tratava de assuntos concernentes ao reino de Deus, ao reino dos céus, mas ele abordava coisas terrenas, que o reino do céu é semelhante às 10 virgens, que o reino do céu e o reino do céu. Enfim, todo início e todo pregador que inicia esse glorioso ministério, essa gloriosa obra de poder trazer a palavra de Deus e ser o porta-voz da palavra de Deus, o emissor da palavra de Deus, ele tem que ter em mente que ele deve ser, em primeiro lugar, ele deve ser um homem de oração e ele deve ser também um homem que estuda afinco várias horas no dia ou um período no dia de estudo da palavra de Deus. Ele tem que abordar textos em que o Espírito Santo o lhe entregou. Não, a princípio, pegar assuntos difíceis para poder ministrar. Assuntos exegéticos, assuntos escatológicos. Vamos começar a pregar a palavra? Vamos começar. Mas pegue um texto simples, um texto familiar. E uma dica, todo texto que você for pegar, você pega esse texto e esmiuça-o. Faça-o entender sem menos ler. Faça-o entender no seu coração, no seu cérebro. Memorize o texto. O segredo do pregador também está em memorizar o texto sagrado. É certo que o Espírito Santo faz lembrar do que você havia de dizer, que você vai crescer na graça e no conhecimento, mas no seu esboço, naquele papel onde você vai fazer as suas marcações, você não vai poder escrever uma carta, um livro da Bíblia. Você não vai poder escrever muitas cartas ali, muitas palavras ali. Você vai ter que escrever os tópicos e os subtópicos a serem tratados, mas a história tem que estar conhecida pelo pregador. O pregador tem que conhecer a história do início ao fim, o contexto antes e o contexto depois da história, não muito o contexto depois, mas ele tem que conhecer o contexto antes da história e a história que está pregando. Então a dica que eu dou para você que está iniciando o ministério da pregação, você que é um pregador da palavra de Deus e iniciou, conheça bem o texto que vai pegar. Se vai pegar e pregar a palavra sobre Zaqueu, conheça sobre a vida de Zaqueu. Conheça que ele foi um cobrador de impostos. Conheça que veio sobre o coração dele em ver quem era Jesus. Conheça de Zaqueu que ele teve que descer da árvore porque suou uma árvore. Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. E lá na frente, Senhor, se porventura eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Conhecer a história faz com que os tópicos a ser abrangidos para dar a importância para a igreja venham à tona. Você não vai se embaraçar conhecendo a palavra de Deus, para você não ter que ficar olhando na Bíblia, porque aí o seu público vai entender que você não memorizou, que você está despreparado.
Então, quando você ministra a palavra de Deus, quando você fecha a Bíblia e prega a palavra de Deus, ela surte um grande efeito. Essa é uma dica que eu dou aos irmãos. Eu tenho certeza que vai ser de grande importância aos irmãos. Então, leia a Bíblia. Seja um homem de oração. Familiarize-se com o texto que vai ser pregado. Ainda que a sua agenda seja daqui a um mês, esses 30 dias que antecede, leia aonde você vai pregar. Leia. A Bíblia é composta de 1189 capítulos. 929 capítulos atribui o Velho Testamento, 260 capítulos o Novo Testamento. Eu tenho certeza que um desses capítulos, e dentro do capítulo haverá uma história que Deus vai dar ao seu coração para você poder ministrar. A necessidade da igreja é uma, e Deus conhece, e Ele vai usar você, mas você precisa se dedicar. Conheça o texto, se familiarize com o texto, memorize o texto, porque na hora Deus ele vai te honrar e você vai ser um homem muito sucedido diante do seu público e da sua plateia, no púlpito onde você irá pregar e lançar a sua oratória. Então fique com Deus, essa é uma introdução, se inscreva no canal, está com a oportunidade, Deus vai te abençoar, tá ok? Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.